Vamos então falar sobre o caso do influenciador, o Nego Di e o sócio dele. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu Anderson Bonetti. Quem é Anderson Bonetti? É o sócio do influenciador Nego Di. Ele foi encontrado na cidade de Bombinhas, em Santa Catarina. Lembrando que a dupla é investigada por estelionato. Para a gente poder falar sobre essa investigação, a gente conversa agora com o delegado e chefe da Polícia Civil, Fernando Sodré, do Rio Grande do Sul. Delegado, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui com a gente, porque é um assunto que virou caso de polícia, ganhou uma quantidade enorme de boletins de ocorrência por causa da quantidade de pessoas que se dizem lesadas. Vocês estavam procurando por esse sócio, é isso? E desde quando isso estava acontecendo? Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar na CNN. Nós estávamos procurando ele desde o momento da decretação da prisão, que ocorreu no dia 12 desse mês. No dia 14, nós efetuamos a prisão do Nego Di numa casa alugada na Praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, e desde lá nós estávamos aí na busca e no encalço do Anderson Bonetti, que é o outro sócio que estava foragido, e nós determinamos aí as nossas equipes, e não só a equipe da primeira delegacia de Canoas, que era responsável pela investigação, mas a nossa equipe da delegacia de capturas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que envidasse esforços no sentido de efetuar a prisão o quanto antes do Anderson Bonetti, que se encontrava na situação de foragido, até porque, no primeiro momento, ele não foi localizado. Nossas equipes diligenciaram aí toda essa semana, desde a prisão do Nego Di, processo de investigação criminal e os trabalhos, e ontem ele foi preso na praia de Bombinhas, de Santa Catarina, num hotel, onde ele se encontrava e estava lá sozinho, com um carro locado, não reagiu à prisão, e as nossas equipes efetuaram a prisão e trouxeram para o Rio Grande do Sul ainda ontem. Hoje está sendo apresentado, agora de manhã, provavelmente já foi, no GESP, que é o núcleo de encarceramento, vamos dizer assim, imediato, à disposição da Justiça para o posterior encaminhamento das questões no Poder Judiciário. Então, os dois foram encontrados em Santa Catarina, em momentos diferentes, né, delegado? Mas os dois em Santa Catarina. Em cidades diferentes também, porque o primeiro caso, a prisão do Nego Di, se deu em Florianópolis, na Praia de Jurerê Internacional, e a prisão do Anderson Bonetti na praia no município de Bombinhas, também litoral de Santa Catarina, que é um pouco, para quem vem do Rio Grande do Sul, para chegar em Florianópolis é um pouco antes, né? E se deu num hotel na Praia de Bombinhas. Pedro Duran também está aqui conosco. Pedro, por favor. Obrigado, Elisa. Bom dia, doutor Sodré. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Pedro. A gente preparou até uma arte, com base naquilo que a gente conversou, falei muito contigo sobre esse caso nos últimos dias, que mostra como era o esquema. E a gente está falando supostamente de um golpe, né, onde o Anderson Bonetti tinha uma função de programador e o Nego Di de divulgador de uma loja virtual, essa tá de zoeira, que vendia os produtos, mas não entregava, com produtos inexistentes, o sistema de e-commerce falso, ofertas abaixo do mercado, prazo longo de entrega, Pix ou boleto. O que chama atenção são 5 milhões de reais arrecadados e 370 boletins de ocorrência. Falando com essas pessoas que supostamente foram lesadas por esse esquema, a grande pergunta é, dá para recuperar o dinheiro? Na tua avaliação, doutor, com eventual apreensão de bens, carros de luxo, do Nego Di, do sócio, essas pessoas podem ter alguma esperança que vão reaver o que gastaram para comprar telefone, televisão, ar-condicionado que nunca chegaram? Esse é um dos objetivos nossos da Polícia Civil, agora que a gente pode chamar de segunda fase dessa investigação. É bem verdade que a maioria dos pagamentos eram Pix e boleto, ou seja, eram questões que envolviam dinheiro vivo, vamos dizer assim, e esses valores, rapidamente, eles saem de uma conta para outra. O que nós vamos fazer agora, nessa segunda fase? Segunda fase eu digo porque como era um volume muito grande de vítimas e um número muito grande de pessoas lesadas, uma das primeiras providências era interromper esse fluxo ilegal, né? Tirar o site do ar, responsabilizar criminalmente as pessoas. E a decretação da prisão preventiva se deu
não só pelo delito em si, mas pela continuidade delitiva em outras modalidades que eram muito próximas dessa, pelo modus operandi, mas que continuavam, com outros formatos, com outras narrativas, mas de certa forma continuavam. Por isso que a decretação da prisão preventiva foi muito importante, tanto do Gilson Alves, né, o Nego Di, como do sócio dele, do Anderson Bonetti, que ocorreu em 2024, mas a pedido nosso da Polícia Civil já em 2023. O que acontece agora? Nós passamos por uma segunda fase da investigação, onde a gente vai apurar detalhadamente as pessoas que já foram identificadas, 370 vítimas que registraram a ocorrência, mas a gente calcula que nós possamos ter um número ainda maior de vítimas pelo montante que circulou nas contas do site. E, a partir daí, fazer um segundo momento, uma segunda onda de investigações que buscará sequestro de bens ou até uma apuração de um possível crime de lavagem de dinheiro, se houver, né, se houve ocultação e dissimulação dos bens havidos a partir da fraude. E o que os senhores têm? Eu sei que boa parte corre em sigilo, né? Que o senhor só vai falar aquilo que puder e tudo mais. Então, eu lhe faço a pergunta, mas, claro, compreendendo que o senhor vai poder nos responder Sim. aquilo que puder. O que dá a entender que pode ter havido ou existe crime de lavagem de dinheiro? Assim, os senhores têm alguns indícios, algumas provas que esse crime pode ser ainda maior? Não, a verdade é o seguinte, deixa eu esclarecer isso, porque eu acho que essa pergunta é muito boa para a gente esclarecer algumas questões até de natureza técnica. Qual é a diferença do crime de lavagem de dinheiro para um exaurimento de um crime anterior? Ou seja, a pessoa adquire valores ilegais por um golpe, compra carro, compra casa, viaja, gasta, compra joia. Isso é decorrência da conduta criminosa anterior. Ou seja, ele está gastando o dinheiro que ele oferiu indevidamente. Isso é objeto de sequestro, arresto de bens, hipoteca legal, dependendo da situação. No caso da lavagem, o que acontece? Há um processo, para além do processo de gastar o dinheiro, há um processo de condutas que visam ou ocultar os bens, né, ou dissimular os bens. Dissimular quer dizer o quê? Dar uma aparência de legalidade porque era ilegal. Então, esse processo ainda necessita de investigação. Quero deixar claro aqui, nós não estamos dizendo que há crime de lavagem de dinheiro. O que nós estamos dizendo é que há uma circulação muito grande de valores e que nós, da Polícia Civil, teremos que investigar ou não se houve lavagem de dinheiro, se houve algum crime nesse sentido, isso sim a apuração vai fazer. Agora, em nenhum momento ainda a gente pode afirmar que há crime de lavagem de dinheiro, porque a gente tem que caracterizar muito bem essas condutas, seja de ocultação, seja de dissimulação. Sempre que há um crime que envolve um grande montante de dinheiro e que envolve uma grande circulação de valores, independente da modalidade criminosa, nós, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, temos por praxe, após as primeiras investigações, numa segunda fase, instaurar investigações que envolvem a apuração da possível lavagem de capitais, mas não que elas ocorreram. Nós temos a obrigação legal de apurar e investigar. Muito bom. Excelente a gente poder ter essa explicação. Muito obrigada, delegado. Pedro? Doutor, eu queria perguntar sobre outras figuras que também podem ser alvo de operações e até prisão da Polícia Civil. A gente sabe que uma das descobertas da investigação foi que a conta da Gabriela Souza, que é a companheira do Nego Di, foi uma das contas usadas para poder escoar esse dinheiro fruto do golpe. Sim. Há uma possibilidade de pedir a prisão dela, ela que já foi até presa porque foi apreendida uma arma de controle restrito com ela, mas acabou sendo solta. E mais, há outras pessoas que estão no radar da polícia que podem ter feito parte desse esquema criminoso? É importante também essa pergunta para a gente poder diferenciar algumas coisas. Essa nossa investigação, que é uma investigação que começou no ano de 2000 e terminou em 2023, começou lá em 2022, a partir desse golpe do site Tá de Zoeira, ela, como eu disse, tem uma primeira fase que foi encerrada, identificadas as vítimas e pedida a prisão e o indiciamento dos dois indivíduos, do Nego Di e do sócio dele que foi preso ontem, o Anderson Bonetti. Tá? Paralelo a isso, há um mês, um pouco atrás, ou mais um pouco, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul tem uma investigação que apura as chamadas rifas ilegais
E nessa investigação, eles cumpriram mandados de busca e apreensão, que gerou a prisão, a primeira prisão da companheira do Dilson Alves, do Nego Di, por um posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito, que estava dentro da residência onde ele se encontrava. Tá? Essa possibilidade, e nessa investigação do Ministério Público, eu não quero aqui entrar em detalhes da investigação do Ministério Público, mas a gente sabe que, como tu disseste, uma das contas usadas em algum escoamento de valores é da Gabriela Dias, que é a companheira do Nego Di. Então, nessa investigação, o Ministério Público o GAECO do Ministério Público do Rio Grande do Sul está fazendo a investigação e está avançando esses detalhes, e eu não quero avançar na investigação do Ministério Público, obviamente. Mas é claro que há elementos a serem apurados lá, como há também elementos a serem apurados no desdobramento da investigação do Rio Grande do Sul. E pode surgir, eventualmente, outras pessoas envolvidas. Por hora, da nossa investigação, primeira delas, vamos dizer assim, a primeira fase está encerrada, entre aspas, né, para entender, e nós vamos começar agora um segundo momento da apuração dessas investigações que envolvem a questão financeira, que aí sim nós podemos ter outros dobramentos, inclusive responsabilizações desses já envolvidos, ou até não, se comprovar que não houve nenhum dos ilícitos que nós temos obrigação aí de apurar. Doutor, aquele caso de que Nego Di fez uma doação de R$1 milhão para o Rio Grande do Sul, mas aí descobriram que isso virou notícia e tudo mais, a gente deu aqui, tem no nosso site, isso está dentro da investigação, isso não está dentro, né? Isso foi só uma coisa à parte. Dentro da investigação do GAECO do Ministério Público. Nós checamos com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e eles, dentro da apuração das rifas ilegais que entrou dentro do período das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, essa investigação, dentro da investigação do GAECO, do Ministério Público, está este fato e essa questão que houve uma exploração nas redes sociais que teria doado R$1 milhão para as enchentes. Na verdade, a doação foi de R$100 e houve uma adulteração para apresentar nas redes sociais. Isso está na investigação do GAECO. Pedro? Pois é, doutor. E a gente fica se perguntando, do ponto de vista prático, essas vítimas. A gente está falando pessoas lesadas porque tiveram produtos comprados e não entregues, pessoas que eventualmente doaram para o Nego Di ou para pessoas ali, enfim, que ele indicou com a expectativa de ajudar o Rio Grande do Sul e essas doações não foram concretizadas, efetivadas, e pessoas que participaram dessas rifas fraudulentas proibidas no Brasil. Muitas coisas, né, Pedro? Nossa, muitas histórias envolvendo uma mesma pessoa. E é um grupo de vítimas muito significativo. E aí eu queria que você comentasse um pouco, porque há, no momento do processo penal, uma individualização dos crimes pelas vítimas. Cada vítima é um crime diferente. Então, se a gente for pensar, pode ser uma pena gigantesca para essas pessoas, né, doutor? Pode. Se a justiça entender que trata-se de crime de concurso material, como a gente fala, de soma de penas, daria penas altíssimas, né? A nossa preocupação aqui é deixar claro, e a gente não fala isso com alegria, para ser franco, porque, na verdade, o Nego Di é uma figura pública aqui no Rio Grande do Sul e querida por muitos. Ele era um humorista que fazia muito sucesso nas redes sociais, então muitas pessoas se identificavam com ele, até pela origem humilde, por ter conseguido um destaque pessoal, mas infelizmente a gente é obrigado a dizer que nós não temos a menor dúvida que entrou num processo indevido, ilícito, que gerou vários ilícitos, como se disse anteriormente aí, são várias questões envolvidas. Primeiro, entrega bem, depois faz rifa, que é ilegal, usa o dinheiro das enchentes que as pessoas doaram acreditando que estavam fazendo a doação para outros fins. Quer dizer, tudo isso está num grande esquema, infelizmente, de estelionatos continuados aí, estelionatos de uma progressão criminosa aí, de estelionatos que lesou muita gente, e a gente tem que deixar claro assim, muita gente humilde, que às vezes as pessoas economizam, acreditam e usam valores que estão em economias pequenas, por muito tempo até trabalhando, para comprar sua geladeira, seu ar-condicionado mais barato, seu celular, e nenhum desses bens foram entregues, rifa, a pessoa doa achando que está ajudando lá, as pessoas que estão vítimas das enchentes e não está. Então, me parece que, infelizmente, as condutas são muito sérias, repetitivas, e por isso que a gente não tem dúvida que não só do indiciamento dele, como do pedido de prisão dele e do parceiro, porque realmente as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo prejuízo que causaram e por, de certa forma, enganar a boa-fé dessas pessoas, muitas delas ou porque compraram, ou porque doaram,
e acreditaram nesse processo todo aí, a partir da figura pública que ele representava. Muitas vítimas que nem sequer fizeram um registro de ocorrência, né, Elisa? Até porque acham que, nossa, mas nada vai acontecer, imagina, só eu vou denunciar, nunca vão acreditar. E, de repente, 300 e tantas denúncias trazendo à tona esse crime. É muito relevante o que a gente escuta agora do delegado, que diz que não temos dúvida sobre todo esse grande esquema de estelionato, né? Porque são muitos elementos, né, como vocês costumam falar, delegado, muitos elementos que acabam embasando todo esse entorno. E aí, eu gostaria de lhe perguntar, até me desculpe esse tipo de pergunta, mas é porque a gente está falando de um assunto que na rede social, assim, deu uma explosão de comentários e muita gente que está embasada pela raiva da decepção e é compreensível, né, as pessoas acreditam, e muita gente que fica embasada naquela ideia de que tudo isso é uma grande perseguição ao Nego Di. E defende ele, né? E dizia assim, não, na verdade é tudo uma invenção, não acreditem em nada que digam. Então a gente está num momento muito, muito sensível, assim, de umas realidades paralelas que você pensa, onde vamos chegar? Doutor, todos esses casos são embasados por um registro de um boletim de ocorrência, que é um documento, que é algo sério, né? Eu gostaria de lhe ouvir sobre isso. Desculpe esse tipo de pergunta, mas é porque algumas bolhas na internet... Isso é muito interessante. São doentias. Porque existe uma narrativa de alguns das redes sociais aí, dizendo que é uma perseguição política, que foi fruto de ter se manifestado contra governos, etc. Na verdade, não tem nada disso, a prova é técnica. No caso da primeira investigação, ela começou em 2022, não tinha nem manifestação contra nenhum tipo de postura de caráter político-partidário por parte dele. Começou em 2022, logo depois do Big Brother, terminou em 2023, quando remetido o inquérito, não se falava em enchente, não se falava em nada disso que houve depois. As próprias manifestações, nós tivemos já, para ter uma ideia, nesses casos nossos, 3 habeas corpus negados pelos tribunais. Quer dizer, não há dúvida da nossa parte, não há dúvida que houve um crime, infelizmente, como eu digo, não é uma coisa que a gente fala com felicidade, nem com alegria. A gente entende a paixão das pessoas nesses assuntos e até a vontade que as pessoas têm de que não seja verdade, como eu disse, pela pessoa pública. E uma pessoa que fez muito sucesso nas redes sociais do Rio Grande do Sul e no Brasil, inclusive. Ganhou notoriedade nacional, inclusive a partir do nosso estado. Então, e tudo isso leva as pessoas a terem uma postura que podem achar que há alguma injustiça, mas eu posso dizer que não existe isso. A prova é absolutamente técnica, jurídica, respeitando os direitos individuais dele e do Anderson Bonetti, mas, infelizmente, há necessidade, sim, de se apurar isso, tomar medidas, e as medidas vêm sendo tomadas pela Justiça, pela polícia. Agora nós teremos também a investigação do GAECO, que logo chegará ao fim, será remetido ao Poder Judiciário com as posições do Ministério Público, mas nós temos certeza também que vai encaminhar nesse sentido, porque a gente tem interlocução com eles também. Então não infelizmente eu digo, mas não tem nada disso, essa perspectiva de alguns que a gente entende a paixão das pessoas por determinados assuntos, mas não é verdadeiro, a prova é técnica, nós estamos muito tranquilos quanto a isso e cumprindo o que a legislação prevê. Doutor, eu sei que o seu tempo é curto, eu vou te fazer uma pergunta para a tua resposta, enfim, ser uma resposta rápida, mas que eu não posso deixar de fazer... Estou esperando vocês aí. Eu não posso deixar de perguntar, porque é uma coisa que todas as pessoas com quem a gente fala perguntam. Será que ele achou que ele nunca ia ser preso, que ele nunca ia ser responsabilizado? O que passou na cabeça dele para ele cometer esses diversos casos de estelionato, esses diversos golpes, segundo a polícia, e continuar levando uma vida normal, de luxo nas redes sociais? Será que ele achou que a justiça não ia bater na porta dele? Eu acho que pode ser que haja uma sensação de que não iria acontecer, que iria ficar impune, ou até uma sensação de uma certa superpoder, assim. Um descolamento da realidade, né? Uma coisa assim que vem a partir de uma visão meio alternativa, que as redes sociais dariam muita legitimidade pessoal, e isso daria uma sensação meio de estar acima de apurações legais.
né, de que nada vai acontecer comigo, eu tenho muitos seguidores. Eu acho que passa um pouco de uma formação, de um egocentrismo, pode ser, meio exagerado. É difícil a gente avaliar isso, porque está mais nas questões de natureza psicológica do que efetivamente jurídica. Mas eu acho que pode ser uma sensação, sim, de que a partir de que eu tenho muita visibilidade, muita gente me conhece, isso daria uma sensação de um poder falso, e aí ficaria a pessoa acima das questões legais e poderia levar aí a cometer determinados equívocos. Acho que pode ser isso. Não sei, não temos como avaliar precisamente, mas pode ser isso. Acho que da parte deles houve um excesso e era repetitivo, porque ele não parou numa situação só, veio uma, depois veio outra, e a tendência é o que a gente chama no direito penal de uma progressão criminosa, né? Mesmo que ele achando que não estivesse fazendo, mas estava. Fernando Sodré, delegado e chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela disponibilidade do tempo. Obrigado, bom trabalho para todos aí.